Está no ar o podcast Status Quo, Fora da Caixa. Nós começamos esse trabalho hoje para incentivar você a mostrar o seu potencial, a você se conhecer. Eu sou Ellen Barca, jornalista, assessora de imprensa, apresentadora e cerimonialista. Comigo está a escritora Kátia Vargem. Olá a todos, estamos aí na nossa pré-estreia desse Status Quo Cast. É uma honra estar dividindo este programa com a Ellen Barca, essa jornalista potente, maravilhosa. Me apresentando aqui para vocês, eu sou a Kátia Vargem, eu sou treinadora de alto impacto, mentora de oratória, escritora. A gente vai falar um pouquinho desse livro. E este programa ele tem o intuito de fazer você começar a pensar fora da caixa. Exatamente, já é bom você começar dizendo o que significa status quo. Status quo. Status quo é um estado de conformismo, de zona de conforto. Na verdade, é aquele estado que você se encontra. Quantas pessoas não estão durante tantos anos fazendo a mesma coisa, sem sair fora das regras, sem sair fora da caixa, sem pensar além daquilo que foi colocado para a gente desde que nascemos. Status Quo Cast, ele veio para quebrar, na verdade. Estamos aqui para quebrar esse pensamento e mostrar que você pode ir muito além do que você mesmo imagina. Mas, Kátia, é possível, depois de adulto, fazer isso? Depois de uma cultura impregnada, isso é possível? É possível mudar? É possível, sim. Sabe por quê, Ellie? Nós viemos de uma educação onde nós criamos crenças. Crenças que formam o quê? Limitações. Eu falo muito que, para saber quem são os adultos do futuro, veja quem são as crianças limitadas do passado. E dentro dessa crença limitante, como a gente adquire essas crenças limitantes? Através de nossos pais, religião, escola. Sabe quando colocam assim para você? Ai, minha filha, você é burra. A pessoa acredita naquilo como uma verdade. E quando ela cresce, ela acredita que ela não pode ir além, que ela não consegue estudar mais, porque aquilo foi colocado pela boca de quem? Das pessoas que ela mais confia. Pai e mãe. E com isso, você consegue entender que quando nós trazemos para a realidade do presente, da onde vem o foco, né? Que você tem uma limitação, você consegue trabalhar depois de adulto. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e um dos meus trabalhos é realmente quebrar essas crenças. Quando você quebra, é igual dentro da medicina. A pessoa, ela tem uma doença. Aí a pessoa vai e volta do hospital, tendo o quê? Tratamento paliativo. Quando você descobre o foco da doença e você trata aquilo, a pessoa não cura? Exatamente. E é o que a gente faz com a nossa mente. É meio que a gente cura a nossa mente, trazendo uma nova realidade, um novo pensamento. Você sabe o que eu acho interessante? Quando eu vejo pessoas muito simples que tiveram aí muitas dificuldades na vida e que de repente conseguem transformar a vida e chegar num patamar que ela não imaginava que poderia. Essas pessoas que a gente fala que tem sucesso e quando você olha a realidade dela, ela tinha tudo para dar errado. Exatamente. Então aí que eu falo que são pessoas que quebram o status quo. Por que elas quebram o status quo? Porque elas não se conformam. Lembra? Estado de conformismo. Elas não se conformam com o estado que elas se encontram. Mas para a gente mudar esse status quo, precisa trabalhar algo que é muito forte. A nossa mente. É a mentalidade que muda. Existem dois tipos de mentalidade que a gente fala. É a mentalidade fixa e a mentalidade que é a mentalidade de crescimento. A pessoa que sai desse estado que você falou e começa a ter sucesso e começa a crescer e mudar, ela tem uma mentalidade de crescimento. Mas a maioria das pessoas tem uma mentalidade fixa. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Ellen? Eu tenho os pés no chão. São pessoas pessimistas, sabia Pau disso? que nasce torto, morre Nunca... torto. Isso. Como se ser rico, ter sucesso fosse pecado. Crime. Porque nós somos ensinados a isso. Fomos ensinados que o rico é infeliz. Eu prefiro ser pobre, mas feliz. Não, gente. Prefiro ser pobre, mas honesto. Até parece que todo rico é desonesto. Né? Então, isso são coisas, são crenças e bloqueios que foram colocados conforme os anos. Uma mentalidade fixa é exatamente essa. Ela pensa assim. E tudo que acontece na vida, ela segue um ciclo. Eu vou crescer, estudar, trabalhar, pegar um bom emprego e ficar ali até se aposentar. Uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela não aceita
esse ciclo. Ela quer mais do que isso. Ela pode vir de uma família humilde, porém ela começa a se ampliar, abrir a mente e entender que problemas existem e que você pode sair daquele estado. E aí ela começa o quê? A pensar. Sabe aquelas pessoas? Eu gosto de falar sobre isso. As pessoas que falam assim: a pessoa de mentalidade fixa, pés no chão. A pessoa de mentalidade de crescimento, ela quer voar. Ela não tem os pés no chão e tá tudo certo. Porque quando você quer sonhar, você acredita, você realiza. Os pais costumam sempre orientar, né? Não queira abraçar o mundo, cuidado. Esses conselhos, eles são importantes? São, mas eles não podem ser limitantes, né, Kátia? Exatamente. Quando a gente coloca uma limitação para os sonhos, é onde você fica no seu estado de estagnação. Uma pessoa que tem essa mentalidade para crescer, ela não aceita a sua realidade. Ela começa a olhar, sabe aquelas pessoas que falam assim, a ovelha negra da família, é o esquisito, é aquele que não se encaixa. Se você que está assistindo esse programa é uma dessas pessoas, eu vou falar para você, todas as pessoas que tiveram sucesso um dia na vida, foram as pessoas esquisitas da família. As que estavam fora da caixa. Fora da caixa, que são as pessoas que têm um pensamento diferente da maioria. Existe um livro que eu gosto de falar, não só nos meus treinamentos, mas eu gosto de falar muito, que se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Então, eu não sei se alguém aqui assistiu, já leu este livro. O que ele fala, Napoleão Hill? Ele escreveu esse livro há quase 100 anos atrás. Só que esse livro está fazendo sucesso na nossa realidade de hoje. Porque hoje, as pessoas estão a cada vez mais querendo sair fora da caixa. Querendo realmente ter sucesso, querendo realmente sair daquilo que foi imposto para elas. Ele fala que 98% da população mundial são pessoas que têm alienação, são pessoas alienadas. E que só 2% dessa população são pessoas livres. Por que pessoas livres? São aquelas pessoas que não ligam para julgamento, que realmente têm a sua própria verdade, que ela acredita num sonho e corre atrás. Muitas vezes até deixando as pessoas para trás, porque as pessoas não conseguem acompanhar esse pensamento. E são exatamente essas pessoas, que são as pessoas livres, que conseguem realmente sair daquele estado que foi imposto para ela para um estado maior. É por causa exatamente desse pensamento. E esse livro é uma metáfora, realmente, que Napoleão faz uma entrevista com o diabo. Né? Literalmente ali. Agora me deu curiosidade. O que o diabo fala para ele? Que ele fala que essas pessoas que são alienadas, elas estão ali, ó. O diabo está ali no ouvidinho delas falando que tem que, ó, não vai, não avança. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu lembrei, inclusive, de uma historinha. Ela diz o seguinte, que tinha um homem, ele estava assistindo uns jovens patinarem no gelo, não sei se você vai lembrar dessa história. Ele estava assistindo os jovens patinarem no gelo, estava de longe, ele era um senhorzinho já, bem idoso. E aí um dos jovens, ele caiu, rompeu o gelo e ele caiu ali na água. E ele estava morrendo afogado. E aí esse senhorzinho foi chamar o corpo de bombeiros, o resgate e tal. E aí, enquanto isso, aquele menino, franzininho de tudo, tirou o patins, jogou dentro da água e começou a puxar e içar o menino de lá. Quando o bombeiro chegou, o menino estava se recuperando. E aí o bombeiro perguntou, mas quem que ajudou vocês? Aí ele falou, foi esse menino. Não, impossível. Impossível. Esse menino aqui, franzino desse jeito, tirar um corpo de dentro de uma água gelada, não é possível. Como que ele conseguiu? Aí o senhorzinho disse, não tinha ninguém para dizer para ele que ele não ia conseguir. É igual a história da metáfora do elefante. Muito parecido. Porque quando não existe alguém para dizer para você se você pode ou não pode, você enfrenta. E essas pessoas, exatamente essas pessoas que não ligam para opiniões, que não ligam e realmente abraçam esse sonho, elas conseguem ir adiante. Agora, se alguém tivesse falado para esse franzinho, você é magro demais e não tem a capacidade... Você não vai ter força para isso, você não vai conseguir. Talvez ele acreditasse e não conseguisse. A nossa mente, gente, ela é poderosa. Nós vamos abordar muito sobre mentalidade dentro desse programa, porque quando você entender que é você que domina a sua mente e não a sua mente que domina você, você começa a sair desse estado. A nossa mente, ela não entende e não sabe o que é real do imaginário. Quando você coloca um pensamento e fala para sua mente que aquilo é real,
você conquista. Eu vou falar assim, eu estudo muito sobre grandes, né, nomes que tiveram sucesso. E uma das coisas que todos eles fazem é o poder da imaginação, que tem a ver com sonho. Quando você imagina algo, muitas vezes você quer conquistar alguma coisa. Por que você não conquista? Porque você não tem aquilo claro na sua mente. Aquilo é muito vago. Eu quero uma casa. Que tipo de casa? Eu só quero uma casa. Não, eu quero uma casa. Como? Eu quero uma casa grande, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero uma casa com piscina. E você vai trabalhando isso dentro da tua mente. O seu cérebro começa a trazer esse pensamento, trazer essa imagem, e você vai falando isso. Sabe o que vai acontecer? Você vence pelo cansaço. O universo ele vai trabalhar do seu favor. Porque você quer tanto aquilo que começa a acontecer as oportunidades na tua vida. De repente você faz uma entrevista numa empresa, lá você começa a crescer, você começa a ganhar mais, ou você vira empreendedora, e assim vai indo. E quando você vê, você conquista a sua casa do jeitinho que você imaginou. Você sabe que eu vi uma frase, uma oportunidade, que eu achei ela perfeita e que cabe bem nesse assunto que você está falando. Que diz assim: vibre tão alto, mas tão alto, que o universo não tenha outra alternativa senão atender aos seus desejos. Exato. E eu não falo isso, gente, da boca para fora. Eu falo isso por estudo, porque tem 5 anos que eu estudo a mente humana. Me especializei na mente da mulher, porque eu sou especialista em mulheres, mas a mente, como a mente é poderosa, como a mente ela pode dar tudo pra gente, conectado com o universo. Muitas pessoas não acreditam nisso, acham que é balela, acham que é charlatismo. Eu vou te enfim. provar, eu vou provar cientificamente para você o poder da mente. Eu descobri isso ainda na adolescência, quando eu fui entrevistar um ginecologista e obstetra, e a gente foi falar a respeito de gravidez psicológica. E aí, na entrevista, ele me contava que a mulher que acreditava estar grávida, ela convencia o cérebro dela de que ela estava grávida. E quando ela conseguiu convencer o cérebro de que estava grávida, ela acreditava tanto, mas tanto, que os seios começaram a se encher de leite, a barriga cresceu, a menstruação parou. Ou seja, ela estava grávida, só que ao fazer o ultrassom, cadê o bebê? E para explicar para essa mãe que está com leite no peito, que a barriga cresceu, que a menstruação parou, que não tem nenê ali dentro e que a mente dela criou aquilo. Olha o poder da mente. Você quer? Isso aqui vai dar um choque, o que eu vou falar agora referente ao poder da mente. Nesses meus anos de trabalho, né, com mulheres e desenvolvimento, eu conheci uma mulher que ela tem paralisia, né? Ela não mexe daqui, ela mexe, mas ela é paralítica daqui para baixo. E essa paralisia, só mexe a cabeça? Só a cabeça e tem movimento, ela movimenta os braços. Tá. E essa paralisia dela foi psicossomática. Ela me contou a história dela. Qual foi a história dela? Ela, quando era criança, ela foi, né, abusada e foi para um terapeuta fazer um tratamento, o terapeuta abusou dela também. Meu Deus. E aí, a família, muitas vezes, a mulher, eu falo isso, posso falar com autoridade, porque muitas das minhas clientes, muitas tiveram esse abuso, porque as pessoas não escutam a mulher, né? Muitas vezes a culpa é em cima da mulher, né? E elas ficam com medo até de contar o que foi que aconteceu. E aí ela tinha um irmão, e ela tinha discussões, tudo, e esse irmão falou, bem resumida a história, que ela é longa. Esse irmão pegou e falou assim para ela, né? Eu vou te dar um tiro. E ela assustada, porque você é mentirosa, não é isso, você se coloca como vítima. Essa mulher dormiu. Quando ela acordou, ela estava paralítica, sentindo a dor na coluna como se ela tivesse tomado um tiro no meio da coluna. Meu Deus. Foi tão forte. Aí muitos vão falar, que eu sei que eu vou trazer polêmica em cima disso. Isso não existe. 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 E o tratamento dela, sabe, ela tá ali. Eu falei para ela, se a gente desenvolver um trabalho, a gente vai trabalhar somente. Eu não sei qual é o estado, porque depois você vai ficando doente de verdade. Porque você começa a acreditar, você traz o seu corpo doente. Né? A minha irmã, ela também ficou doente por causa da mente, mas vai ter a oportunidade de vocês conhecerem essa história dela, que ela está numa cadeira de roda hoje por causa de um trauma, né, da infância. Porque a gente vai abordar aqui e vocês vão entender realmente sobre esses bloqueios, que ele não é de uma hora para outra.
São informações que vão colocando dentro, como se fosse uma gavetinha no nosso cérebro, até você ter um start. Então não foi de uma hora para outra, ela pegou e dormiu e acordou para... Não. Foi um start que fez o corpo dela adoecer. Não vamos pensar que é uma magia, não, que é nada. Existiu todo um fator antes disso, tá, gente? Deixando bem claro aqui. Exatamente. E a ideia do status quo é exatamente isso. É mostrar para você que tem como sair do lugar. Não precisa se conformar. Você não precisa se conformar em ser pobre, você não precisa se conformar em não ter trabalho, em não estar casada, em não ter filho, em estar traumatizada. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. Não, você não precisa. Tanto é que não vai ser só a gente falando e conversando, nós vamos trazer aqui pessoas que tiveram experiências e que podem falar com a própria história que é possível sair da caixa. Exatamente. Vamos abordar aqui sobre empreendedorismo, sobre mudança de vida, vamos abordar realmente sobre a psique em geral, porque muitas pessoas têm aquele cuidado de falar sobre a nossa mente, porque não querem dar o poder, porque quando você controla a sua mente, você tem poder. Exatamente. E nós viemos aqui para dar esse poder para você. Sim, porque todo mundo pode sair do estado que se encontra. Eu decidi trabalhar nessa área porque eu vi que as pessoas sofriam por estar naquele estado. Tem jeito, Kátia? Tem jeito. Quando você começa a trabalhar o controle da sua mente. Ah, mas ela vai voltar a andar? No caso da minha irmã, que a gente vai falar um pouquinho, ela não vai voltar a andar, porque o estado dela, ela já caiu no estado da doença. Ela já é uma pessoa com limitação, mas ela pode fazer com que a vida dela tenha mais qualidade. Que ela consiga realmente assumir que não, hoje eu sou uma pessoa, eu sou deficiente e eu preciso trabalhar a minha vida de uma forma que ela seja uma vida feliz. Não posso desistir. Não posso desistir. Mesmo porque, gente, existem limitações muito maiores que as físicas. Exatamente. Exatamente. E principalmente a limitação da mente. Que é o estado que você fica totalmente estagnado. Quando você acredita em algo muito forte que você não pode mudar, é toda hora mandando informação pro seu cérebro. Eu não posso mudar. Você não muda. Quantas pessoas aí não estão num trabalho que não gosta? Se vocês quiserem conversar no chat, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não estou no trabalho que eu gosto. Pessoas que vivem casamentos falidos. Por quê? Por uma crença que eu não posso o quê? Me separar. Mas até que ponto vai a sua felicidade? Né? Pessoas que estão, né, em ambiente com pessoas tóxicas e vivem porque é meu parente? Será que isso realmente é verdadeiro? Você precisa ficar ao lado de pessoas que te fazem mal? Então, são assuntos como esse que nós vamos trazer para esse programa. Aceitamos também sugestões de vocês, né? Sobre assunto que você quer conhecer. Hoje é o nosso programa de apresentação. Hoje é um programa que a gente vai bater um papo mais aqui para você conhecer um pouquinho sobre a Ellen, um pouquinho sobre mim. E também trazer para vocês o significado muito forte e o ideal desse programa, né, Ellen? É isso aí. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa própria história, né? Por exemplo, eu sou filha de uma mãe solteira, filha única. Minha mãe sempre foi empregada doméstica. Na minha família, a primeira pessoa a frequentar uma faculdade foi eu. E dali eu comecei a crescer. Comecei a crescer e acreditar que eu poderia. Eu sonhava. Eu sonhava muito em ser jornalista. E consegui. E consegui. Minha mãe não tinha dinheiro para me ajudar na faculdade. Eu não tinha pai, não tinha irmãos. A família toda é muito simples. Uma família pobre. Então não tinha condições. A maior parte da família estava com uma limitação, não só financeira, mas intelectual, mas eu não tinha outra opção senão acreditar em mim. Eu poderia entrar no conformismo, falar, não, eu venho de uma família pobre, de uma família simples, que nunca ninguém teve nada, eu vou ser mais uma, não ter nada também, e tá bom, o importante é que eu sou feliz. Não é isso, não era isso que eu queria, e eu fui atrás, a luta.
Eu consegui me formar, eu fiz a faculdade de jornalismo, fiz pós, trabalhei em rádio, que é a minha grande paixão, ainda trabalho em rádio, fazendo jornalismo, fui assessora de imprensa de 3 prefeituras, fui assessora parlamentar de um vereador, faço cerimonial, faço apresentações, reportagens, eu tenho um canal também, tenho uma página na internet. Então, assim, o Instagram, utilizo todas as redes sociais para fazer a informação chegar às pessoas e descobri que a minha grande paixão é a informação. E a informação que ajuda. E é isso que eu quero. E eu tenho certeza que a minha amiga aqui também, né, Kátia? Exatamente. Agora a minha apresentação. Então, eu sou a Kátia Vargem. A minha história é um pouco similar à da Ellen. Vim de uma família vim da periferia de São Paulo, Zona Leste, Itaquera. Vim de uma família de 3 irmãs e uma irmã a mais. Então, somos em 4, na verdade. Essa irmã a mais é uma irmã postiça, que é a nossa irmã de coração. E realmente nós tínhamos muitas dificuldades. De todos, eu era a pessoa que sempre pensava diferente. Eu sempre fui muito sonhadora. E eu tinha um pai que abraçava meus sonhos, né? As minhas loucuras, que eu disse assim. Eu nunca me conformei. Eu lembro que eu falava muito assim: quando eu casar, eu não quero ter, de uma certa forma, as mesmas dificuldades que os meus pais tiveram. Porque a gente passou por muita dificuldade, algumas dificuldades financeiras, enfim. Mas conseguimos ali, dentro do nosso amor, da nossa família, a gente crescer. Meus pais sempre foram incentivadores, meu pai e minha mãe. Então, isso também me ajudou bastante, porque não tinha limitações ali. Existem as limitações, as crenças, mas eu tinha muito mais crenças fortalecedoras. Eu decidi, à época, que eu queria ser jornalista. Porque eu falo pra caramba, pelos cotovelos. Não sou jornalista, mas hoje, de uma certa forma, estou na área da comunicação, né? Área de treinamento, ensinando as pessoas. E eu também paguei a minha faculdade sozinha. Fui a primeira, né? A primeira neta, a primeira sobrinha e a primeira filha a fazer faculdade. Sou formada em farmácia, não atuante hoje, mas especialista, fiz pós-graduação, sou doutora, mas abandonei tudo isso para abrir uma empresa com meu marido e me tornar empreendedora, uma empresa de adestramento de cães. Tivemos ali o nosso tempo e também foi contra todas as regras da família em si, do que a gente pensa, né? Você vai deixar de ser doutora, usar branco, né, para poder trabalhar com cachorro? Na época eles falavam para mim. E foi uma época que a gente realmente quebrou todo esse status quo. Não, eu vou sim sair do salto para usar tênis e trabalhar ali, realmente melhorando a vida de muitas famílias. Depois eu engravidei, aos 38 anos eu tive meu primeiro filho. E foi aí que realmente eu entrei num estado assim: quem é a Kátia? Perdi a minha identidade. Comecei a não acreditar mais em mim, porque quando a gente vira mãe, a gente tem um novo nascimento, né? O medo da criança, né? Será que eu dou conta? E foi aí que eu conheci uma profissional de desenvolvimento humano, a Alexandra, minha coach de vida, que eu falo, que ela me mostrou um caminho que, quando eu mudo realmente a minha mente, o meu pensamento, e principalmente quando eu conheço quem é a Kátia de verdade, eu começo a trabalhar a vida ao meu favor. Neste dia, neste momento, a gente estava realmente no estado, que era aquele estado que eu disse que eu não queria chegar. A gente estava no estado financeiro complicado, e ali eu me levantei. E quando eu me levantei, eu vi o poder disso. Como é legal você ajudar as pessoas a realmente mudar esse pensamento. E eu decidi me tornar coach. E dali eu fui entrando no mundo do desenvolvimento, fui fazendo terapia, me formei em terapia holística, hipnose, trabalhei muito a minha oratória. E aí eu também escrevi 2 livros, que são eles aqui, que tem a ver com a mudança de mentalidade, que é o Despertar de uma Fênix. Maravilhoso esse livro. Talvez tenha Fênix aí, né, no chat nosso de hoje. Eu em primeiro lugar. E a primeira crença: será que a mulher realmente pode se colocar em primeiro lugar? Aí eu falo aqui para você: se você não se coloca em primeiro lugar, se você não está bem, como você tem condição de cuidar do outro? Não temos condições de cuidar do outro se nós não cuidarmos de nós. E não é egoísmo isso. Não é egoísmo. Inteligência. Se você, por exemplo, é a raiz da família, se você é aquela fortaleza, o alicerce, se você não tiver saúde, se você não tiver feliz, você vai fortalecer o quê? Exatamente. Então, porque quando você é aquela base forte da sua família,
Você que levanta todo mundo. Se você cair, quem te levanta? Vou deixar só essa questão para você. Por isso que para você poder cuidar do outro, primeiro você precisa se cuidar para se fortalecer. Então, o Despertar da Fênix, ele traz histórias de clientes minhas, autorizada, que cada uma despertou uma fênix, cada uma teve um capítulo de renascimento. E cada capítulo eu dou ferramentas para fazer você sair desse status quo, sair desse estado de conformismo e aprender o poder que você tem. E o meu outro livro também, que tem a ver também com mentalidade, é O Resgate de um Líder, que é sobre liderança humanizada. Ele foi feito para empresas, mas também ele te ajuda a ter a liderança sobre a sua própria vida. Com capítulos de alta performance, foco, produtividade. Então, tudo isso... Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque quando eu tinha 10 anos, eu tinha um sonho de ser escritora. Mas eu nunca tive bagagem, eu nunca tive, de uma certa forma, um incentivo certo para poder escrever. E eu escrevi meu primeiro livro aos 42 anos. Então, quando a gente realmente se coloca, não, eu posso fazer independente do tempo, da idade, você consegue construir. Conforme for passando nossos programas, vocês vão conhecendo um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais da Ellen e um pouquinho mais do trabalho que a gente quer trazer aqui para vocês. Vai ter muito questionamento, eu quero que vocês conversem bastante no chat, sim, porque aqui é um programa aberto, para a gente realmente tirar tudo isso, todos esses pensamentos que muitas vezes a gente coloca como um pensamento enraizado. E esse pensamento enraizado, ele realmente bloqueia você de conquistar exatamente o lugar que você merece. Uma pessoa lá atrás para mim, que eu falo que essa pessoa é a pessoa que mais eu tenho base, por ela eu realmente desconstruí tudo. Falou para mim que eu não seria capaz de abraçar uma nova profissão aos 40 anos, né? E eu disse que sim, porque realmente, para poder fazer as formações que eu tive, teria que ter uma condição melhor e na época eu não tinha. Mas a minha vontade, e realmente de mostrar que eu posso, quando realmente eu quero mudar isso aqui, para transformar isso aqui, eu consigo conquistar tudo que está ao meu alcance. Exatamente. Eu costumo dizer que querer já é 50% do objetivo alcançado. Bom, eu quero agradecer a Carol Nanucci. A Carol Nanucci acreditou no nosso projeto, ela é cabeleireira. Ela é dona do Espaço Beleza Carol Nanucci, que fica na 15 de novembro, número 13. E ela fez pra gente, né? Cabelo, maquiagem, e deixou a gente bonita para estar com vocês hoje. E é uma das nossas patrocinadoras que vai deixar a gente assim, totalmente bonita para poder estar aqui apresentando para vocês. E eu também quero deixar aqui também o trabalho. Vocês gostaram, gente, do nosso logo? Olha que coisa chique, gente. Que foi feito pela Karina Vargem, que também é uma das nossas patrocinadoras, que fez toda a nossa identidade visual. Ela, né, já trazendo spoiler para vocês, ela vai ser uma das nossas convidadas. E eu quero que ela explique o significado de cada item desse logo. Porque vocês sabiam que para fazer um logotipo, você precisa saber o porquê? E é exatamente o porquê de cada um aqui que significa Status Quo Cast. Fica aí na curiosidade para o nosso próximo programa. Bom, eu quero agradecer também, né, o Euler Domingues, ele que também é o nosso apoiador do Bebedouro Artes, faz um trabalho fantástico e já é nosso parceiro também. E se você quiser fazer uma parceria conosco, é só entrar em contato, nós estaremos juntos toda semana, pelo menos uma vez por semana, trazendo um assunto que vai te ajudar, trazendo convidados, homens, mulheres, que têm história para contar e que podem servir de exemplo para você de como sair fora da caixa. Status Quo Cast, o seu podcast fora da caixa.